Shalom! Em nome de Jesus, que a tua casa tenha paz, que você seja, nesse momento, chamado a adorar ao Senhor. Vamos adorar a Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Criador. Vamos cantar o hino 125, Redenção, do cantor cristão. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão. Contente cantarei louvor na redenção, firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Vem, alma opressa, descansar na redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, porque em Jesus podemos ter comunhão contigo. Em Jesus temos esperança de ressurreição, de vida eterna. Nós te agradecemos porque nos ouves, porque cuidas de nós e temos a certeza que em Jesus estamos seguros. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o Filho de Deus, o Messias prometido. Entronizado seja o teu nome. Amém. Hoje vamos continuar o estudo das bem-aventuranças, segundo Russell Shedd, a felicidade segundo Jesus. Estamos meditando e aproveitando os ensinos que o nosso irmão Russell Shedd, que já partiu para a glória, deixou para nós. Um homem de Deus, muito abençoado, humilde, que vimos na vida dele. Eu conheci pessoalmente, tive a oportunidade de ver na vida dele as características da bem-aventurança. Hoje nós vamos para o versículo 9 de Mateus 5. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não adianta só você dizer eu sou filho de Deus. Muitas vezes essa expressão é dita como se nós merecêssemos tudo de Deus. Eu mereço, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas nós precisamos ter as características de filho de Deus. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quantas vezes nós vemos até mesmo dentro das igrejas, pessoas que não são pacificadoras, mas que brigam por cargos, brigam por posições. Não é assim que um filho de Deus deve se comportar. Então nós precisamos renovar a nossa mente, ter o desejo de ser um pacificador. A Bíblia diz, procurai a paz, empenha-te por alcançá-la. Nós devemos procurar paz. Não quer dizer que nós não possamos confrontar pessoas. Nós precisamos confrontar. Nós não podemos aceitar pecado, mas de maneira sábia, não procurando reboliços, procurando confusões.
Vamos então estudar com Russell Shedd. Os pacificadores são todos aqueles que fazem e promovem a paz. Como devemos entender a natureza da paz apresentada na Bíblia? Existem no mínimo 3 tipos. Em primeiro lugar, mencionaríamos a paz que os homens podem desfrutar com Deus. Em segundo lugar, existe a paz que une os homens nos seus relacionamentos. Finalmente, a paz que transborda do coração humano que está em paz com Deus. Então, 3 tipos de paz: paz com Deus, paz com os homens e paz dentro de nós. Procuraremos sempre ter em mente esses 3 tipos de paz bíblica e dela reconhecer a bem-aventurança e a recompensa. A paz com Deus tem forçosamente a primazia. A paz que nós mais temos que empenhar é a paz com Deus. Há mútua inimizade entre Deus e o homem porque o pecado do homem pôs-se entre os dois. A revolta do homem contra Deus, seu Criador, produziu inimizade com ele. Inimizade é o termo que Paulo escolheu para descrever o relacionamento entre Deus e o homem, o rebelde. Romanos 5:10. Nós vamos ler esse texto. Você tem a sua Bíblia em casa? Abra também em Romanos, um pouquinho depois dos Evangelhos, tem o livro de Atos e depois Romanos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A ira de Deus revela-se do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Está lá em Romanos 1:18. A paz do Éden foi desfeita pela desobediência deliberada de Adão. As consequências ficaram imediatamente visíveis quando o primeiro casal tentou esconder-se do seu Criador e foi expulso do jardim. Caim, ao assassinar Abel, oferece ainda outro exemplo de atitude hostil do homem contra Deus e contra a sua justiça. A guerra do homem contra Deus e contra a sua lei continua até hoje. A ausência gritante de shalom, palavra hebraica que significa paz, harmonia e bem-estar entre Deus e suas criaturas, é indicada por Paulo em Romanos. Romanos 3, de 11 a 12. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A desconfiança e a inimizade do homem contra Deus demonstram-se de 2 maneiras específicas. Primeiro, indiferença para com Deus. Isso significa simplesmente que o homem não se interessa em buscar um relacionamento vital com Deus. Vira as costas ao seu Criador e deliberadamente se faz de surdo quando ele chama. O homem, mediante a sua indiferença, espera escapar da realidade ameaçadora que Agostinho expressou assim: Tu nos criaste para ti mesmo. O coração do homem inquieta-se até achar repouso em ti. Essa inquietude desconfortável revela o propósito original de Deus de cumprir o significado real de Emanuel, Deus conosco. O pecado nos tem separado de Deus, conforme declara Paulo ao descrever o mundo pagão como ateus, em Efésios 2:12. A ira de Deus é contra o ateísmo, juntamente com outras evidências do pecado humano. O homem se rebela facilmente contra Deus, tem pouco interesse em Deus. Você vê uma pessoa, ela levanta cedo, de madrugada, para ir buscar o pão. Se for preciso, a nossa região aqui de Luz
Já teve muita panha de café, ainda tem um pouco, mas as pessoas levantam 4 horas da manhã, vão fazer suas marmitas para ir ganhar o pão, já que nessa época ganham mais. Quantas vezes você mesmo não levantou de madrugada para fazer um passeio, animado com algo? Mas será que você fica animado em buscar a Deus? Será que você não sente nenhuma recompensa em buscá-lo? Com certeza você já experimentou a paz de Deus, você já foi consolado, você já sentiu a presença de Deus se você o busca. Mas nem por isso muitas vezes você quer buscar. Se anima a levantar de madrugada. Por quê? O homem é por natureza rebelde, ateu por natureza. Nós temos que decidir dar valor a Deus, porque a nossa natureza rebelde é preguiçosa. Essa natureza não quer buscar a Deus. A nossa carne muitas vezes tem que ser esmurrada, como diz a palavra de Deus, porque há em nós uma rebeldia natural de pecadores. A segunda maneira de um homem expressar sua inimizade inata contra Deus é mediante a idolatria. Em vez de adorar o Criador, faz seus próprios deuses e lhe presta as honrarias e a devoção devida somente ao próprio Deus. Quando, portanto, um ídolo é adorado, há clara ausência de paz que o pacificador se deleita em promover. Idolatria, querida, é tudo que tem o primeiro lugar na sua vida. É para quem você corre, é em quem você se deleita, é em quem você dedica tempo. Se Deus não tiver o primeiro lugar na sua vida, uma decisão de adorar a Deus, de se entregar a Ele, de dar tempo a Deus, de ouvir o chamado de Deus, a oração, a comunhão, a leitura da sua palavra, Deus não será Deus na nossa vida. Haverá ídolos. Se ele não tem um primeiro lugar, não tem lugar algum. Existem eruditos que protestam contra um afetos, sentimento emocional, juntamente com um afetos em Deus. Mas o fato é que Deus realmente se ira contra os pecadores. A Bíblia não abre mão dessa atitude de Deus contra a injustiça. Escute as palavras do profeta Naum. Naum 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador, cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com seus inimigos. É impossível negar a ira do reto juiz do universo contra a iniquidade dos homens. Nós temos ultimamente uma cultura que só vê Deus como amor, como Pai amoroso, mas esquece dos outros atributos da glória de Deus. A glória de Deus é tudo que Deus é. E junto com sua santidade, com seu amor, está a ira de Deus contra o pecado. Jonathan Edwards, renomado pastor do avivamento do século XVIII, tinha razão ao pregar o sermão tão contundente quanto famoso: pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem deseja eliminar esse elemento da natureza divina terá de jogar a Bíblia no lixo, afirmou G.C. Berkover. Na cruz de Cristo, a justiça e o amor de Deus são revelados simultaneamente. Se Deus não fosse infinitamente santo, não se iraria contra os pecadores. E eu me lembrei agora, uma mãe, um pai, eu como mãe, fico irada quando vejo meu filho fazendo algo errado, fazendo algo que pode prejudicá-lo, prejudicar a família, algo que é uma transgressão, uma desobediência. Isso não quer dizer que não o amo, mas desde cedo nós disciplinamos nossos filhos quando fazem algo errado. Então, a ira faz parte do amor, de ir contra a injustiça, contra a desobediência. Deus, sendo perfeito, santo, amoroso, também se ira contra o pecado. Por trás da adoração cerimonial requintada de Israel no Antigo Testamento, há evidências da ira de Deus. Se o pecado não provocava a imediata condenação divina da iniquidade do homem, era porque o sangue sacrificial dos animais
cobria simbolicamente o pecado. Os holocaustos e as ofertas pelo pecado propiciavam temporariamente a ira de Deus. Hebreus declara que o mero sangue de animais irracionais não podia aplacar a ira divina de modo definitivo. Hebreus 9:12. O sacrifício dos animais não produzia paz permanente com Deus. A reconciliação, segundo o Antigo Testamento, não somente era temporária, como também incompleta. Na realidade, somente o sacrifício perfeito do corpo de Cristo na cruz elimina a ira divina contra os pecados de criaturas responsáveis. Hebreus 10:10. Então, meu amado, nós sabemos que a ira de Deus se revela contra o pecado. E se Jesus não tivesse morrido por nós, não tivesse pago o preço dos nossos pecados, estaríamos debaixo da ira de Deus. Então, só em Jesus e confessando pecados. Não basta dizer, eu amo Jesus. Você precisa viver em Jesus, viver nos seus ensinos. E quando pecar, se pecar, levar os pecados para a cruz. Não fique com pecado nenhum. Se você estiver no pecado, estará debaixo da ira de Deus. Deus vai tratar com o pecado. Se você não levá-lo para a cruz em verdadeiro arrependimento, estará debaixo da ira de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Não brinquemos com o pecado. Nosso Deus, obrigado por Jesus. Obrigado pelo sacrifício perfeito, único e eficaz na cruz do Calvário. Obrigado porque não precisamos sofrer a ira de Deus, porque o Senhor a aplicou sobre o seu Filho Jesus. O Senhor desamparou Jesus na cruz, não porque o Senhor é mau, mas porque o Senhor é o primeiro a respeitar as leis espirituais. E sendo amor, o Senhor deu a vida do seu próprio Filho, que concordou contigo, se submetendo ao plano de salvação. Obrigada, Jesus, por tua humildade, por tua resignação, por tua entrega. Nós te adoramos e queremos servi-lo de todo o coração em humildade, em dependência do teu sacrifício. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Voltamos com você amanhã, estudando um pouco mais a palavra de Deus.